Fala galera, você já ouviu falar do filme Extraordinário? Um filme que fez muito sucesso em 2017? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Treacher-Collins, que é uma doença que acomete o personagem principal, o Aug. Teve a sua primeira descrição por George Berry e ele percebeu um acúmulo nas pálpebras inferiores dos indivíduos e percebeu também que essa doença era congênita, ou seja, que o indivíduo já nascia com ela. Mas essa síndrome, ela recebeu o nome de Treacher-Collins por causa de um oftalmologista inglês chamado Edward Treacher-Collins, que ele percebeu em dois pacientes diferentes que eles possuíam características comuns do que a gente vê hoje na doença. E assim, essa doença também pode ser chamada de desostose mandíbulo-facial, porque a desostose ela é uma má formação nos ossos e por isso a gente tem essa impressão de rasgos faciais. No Brasil, nós não temos dados concretos a respeito da síndrome de Treacher-Collins, então vamos utilizar dados gerados pela OMS em escala mundial. Para que uma doença genética seja considerada rara, ela tem que ter uma incidência inferior a 32,5 a cada 50 mil pessoas. A síndrome de Treacher-Collins acomete uma a cada 50 mil pessoas, ou seja, é considerada uma síndrome rara. Gente, a síndrome de Treacher-Collins, ela tem duas causas genéticas. E vamos considerar aí o seguinte, que o nosso corpo, ele é cheio de informações que dão as nossas características, como a cor do cabelo, os nossos olhos. E quando a gente tem alguma doença, alguma alteração, são mutações nessas informações. No caso da Treacher-Collins, ela tem ali uma mutação no cromossomo 5, ali no braço longo, e geralmente acomete a 90% dos casos. Outra causa também é a mutação no cromossomo 6 e no cromossomo 12, e geralmente acomete aí 10% dos casos. Conforme dito, são mutações que geram a síndrome de Treacher-Collins. No caso, as mutações são do tipo nonsense. E eu te pergunto, você sabe o que é uma mutação nonsense? Sabe não? Vou te explicar. Pensa no DNA como sendo um livro de receitas e os genes, que são fragmentos de DNA, como sendo as receitas, né? Quando a gente faz uma receita, a gente espera um resultado, certo? Se a receita for finalizada antes da hora, o resultado vai ser diferente do esperado. A mutação do tipo nonsense é essa. Ela vem sobre o gene e faz com que aquele resultado obtido seja diferente do esperado, porque vai encerrar a produção das proteínas antes da hora. Isso vai fazer com que leve à síndrome de Treacher-Collins. Só para deixar claro, o gene que é acometido para gerar a doença genética de Treacher-Collins é o TCOF1. Bom, as características clínicas, elas refletem uma apoptose celular, ou seja, uma morte nos arcos faríngeos ali no período embrionário. Os sintomas são má formação dos ossos da maxila e da mandíbula, má formação das vias aéreas que prejudica tanto a alimentação quanto a respiração, alterações na orelha interna e na orelha externa que causa às vezes perda auditiva, o queixo mais curto e também fissuras orbitais. Na maioria dos casos, o diagnóstico é feito após o nascimento da criança. Porém, hoje nós temos técnicas aí que permitem que o diagnóstico seja feito na fase pré-natal, a partir da coleta de um líquido para estudo genético. Bom, o manejo clínico e o tratamento é importante que ele seja feito de uma forma bem individualizada. Isso porque ocorrem variações tanto na expressividade como nas manifestações das características dos indivíduos. Então é necessário uma equipe multidisciplinar, como cirurgiões, pediatras e principalmente psicólogos. O objetivo principal desse tratamento é reconstruir os ossos da região crânio-facial. Então a primeira fase, ela consiste ali a recuperar os aspectos fisiológicos, como a alimentação, a audição e até a respiração. O segundo aspecto, ele visa incluir o indivíduo na sociedade, tanto no âmbito familiar como no âmbito escolar. Então é necessário aí um psicopedagogo e pessoas que apoiam a rede familiar. Nesse caso, fica então a indicação tanto do livro quanto do filme, O Extraordinário, para que vocês possam conhecer como é a vivência de um indivíduo que possui a síndrome de Treacher-Collins na sociedade. A gente espera que vocês tenham entendido um pouco mais a respeito dessa síndrome tão importante. Muito obrigado. Muito obrigada.